Está começando mais um Pod Crie, o podcast do Ministério Crie Voz da Igreja Voz, onde você já deve ter percebido que somos voz. Trazemos empreendedores que dão voz à nossa Ribeirão Preto região. E por onde chegar esse vídeo, esse corte para você. Boa. Mário, mais uma vez estamos aqui com um grande convidado. Para quem não sabe, nós estamos localizados em Ribeirão Preto. E o nosso convidado hoje é nome de avenida. Nome de avenida, Fábio Barreto. Bem-vindo. Pessoal, muito obrigado. Agora, ao vivo aqui, querendo já parabenizar vocês, que eu estava comentando com a Mayra antes de começar. Vocês não sabem o que acontece nesses bastidores aqui. Qualquer dia desse, nosso amigo Jojo da Harmônica vai liberar algumas coisas dos bastidores. É uma benção esses bastidores. Verdade. E vocês estão de parabéns, viu? Um programa muito legal que vocês criaram. Eu estava assistindo ontem, assisti o do Mica, já tinha assistido da Sabrina. Legal. E do Lucas. Acho que eu só não assisti o do deputado que eles me falaram Altair. Que foi, do Altair. Mas vocês estão de parabéns, viu? Muito legal o programa e tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Aí. É isso aí. Legal, é isso aí. A gente estava pensando nos convidados, né? E me veio... Em um momento, o seu nome, eu falei, poxa, o Fábio tá sempre ali com a gente, no CRI, apoiando, presenteando, e transmite para nós uma ideia de que tem muitas experiências, e o que a gente quer saber hoje, né? As experiências vividas, as experiências alcançadas, um pouco dessa vida do Fábio, família, cristão, empresário, membro da nossa Igreja Voz, um dedicado, família, filho da Marlene. Sim. É isso aí. E vamos falar de beleza, gente, porque o segmento dele é esse. Então, para você, mulher também que gosta desse assunto, vocês sabem, né? Eu gosto bastante. Você sabe como que o homem pensa? O homem não pensa igual a mulher. Sabe como que eu estava pensando no Fábio? O Fábio é um empresário do ramo de shampoo. Olha como é que eu penso. Não é shampoo, não, é beleza. É beleza, o segmento da beleza. Fábio, conta pra nós, de beleza, né? Antes de nós entrarmos no segmento da beleza, como que você conheceu Jesus? Às vezes é uma história bem interessante. Você falou da minha mãe, né? Ela que é a responsável. Uma vez eu contei esse testemunho numas lives que o pastor Wilson acho que fez na pandemia. Então, contar rapidamente de novo para quem não viu aquela época para entender. Nós sempre fomos católicos, pouco praticantes. Então, nominal, família católica e tal, ia nas missas e tal, mas até então a gente achava que conhecia Jesus e vai tocando aquela vida, né? Quando eu fui morar, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos. Morei um ano lá e morei na casa de um pastor. E nesse mesmo tempo, minha mãe começou a trocar carta comigo, foi lá me visitar, conheceu o pastor, a pastora. Uhum. E eu acho que ela começou... Alguém chamou ela para ir numa igreja batista aqui em Ribeirão. Eu não lembro. Eu sei provavelmente a família que te recebeu lá era da Igreja Batista. Eles eram protestantes, mas não lembro a denominação. Que estado que era? Pensilvânia, Filadélfia. Sul da Pensilvânia, perto ali de Washington, da capital. Sei. Aí, quando ela chegou em Ribeirão, começou a frequentar uma igreja batista que é ali na Lafayette. Esqueci o nome do pastor. Uma igreja bem tradicional, bem antiga. E logo em seguida, ela começou a frequentar células na casa da Jacira, mãe da Sabrina. Uhum. Que minha mãe é muito amiga da... Mãe da Sabrina quer? É. É mesmo? É. Uau! Coincidência, Que legal. né? Beijo, Sabrina. E numa dessas células, a Jacira convidou minha mãe para ir na Igreja Nacional. Que na época era... Igreja Nacional. Igreja Nacional em de Jesus Cristo, em Segec. E de lá para cá, ela com certeza começou a orar pela família e tal. E foram 18 anos até eu me batizar. Uau! Mas vamos falar assim, eu voltei em 97, em 2008, eu voltei, morei um pouco em Ribeirão, fui trabalhar em Marília, sempre fui vendedor, representante, e quando eu voltei, comecei a namorar com a Eric, e minha mãe começou a chamar a gente para ir na Nacional, na época acho que o pastor Wilson era recém-chegado também, ele já chegou faz uns 18 anos já isso. E começamos a frequentar a Nacional, tal, de 2008 até 2015, aí eu
aí foi quando a Érica, minha esposa, se batizou e eu também me batizei. Foi na casa do Nivaldo, com o pastor Wilson, com o pastor Raimundo. Que ano foi que você batizou? 2015. Cara, eu acho que eu fui no seu batismo. Foi um dos primeiros. Eu Fez era 10 anos Eu agora. era recém-chegado também, né? Você foi lá na casa do Nivaldo, naquela piscina redonda. Sim. Ah, não. É verdade. Ali no Jardim de São Luís. Isso, no São Luís. É lá mesmo. Que legal. Tava o pastor Raimundo. E eu falo assim, pra fechar, que ela ficou 18 anos orando até a gente se batizar. Uau. Meu irmão acho que se batizou um pouquinho antes, depois veio minhas sobrinhas, meu pai, minha filha, né, que meu filho ainda é pequeno. Mas eu falo assim, a oração da mãe tem poder, porque a gente já estava no mundo. Olha que legal. E você não pode ter muita pressa, porque as coisas de Deus, ela... No tempo dele, né? É no tempo dele. Então foram 18 anos de quando ela entrou na igreja até eu me batizar. É muito tempo, né? Bastante, uma vida, né? Porque se é outro, desiste, né? Fala, vou largar a mão, porque meus filhos já estão no mundo, já... Porque a gente nunca foi assim, apesar de a gente não ter assim, a frequência de uma igreja, tava no mundo, mas sempre fomos de família boa, de pais assim... Com princípios. Com princípios e tal, mas quando você tá no mundo, você acaba fazendo... É como um amigo meu fala, você tá longe da luz, né? Você pende para as coisas do mundo, sim, né? Inclina a carne. Inclina. Então foi assim que eu conheci Jesus. Aí fomos frequentando os cultos, ouvindo o pastor Wilson, um cara maravilhoso, muito sábio, né? Que a gente admira muito, que é um privilégio, né? A Igreja Voz ter um pastor como ele, como líder, né? Privilégio mesmo. Tem muitos outros, muito bons também, mas o líder é muito importante, a liderança, né? Sim, eu costumo dizer que baseado na Bíblia, é o nosso Moisés, né? Sim. A gente tá caminhando, ele tem essa... Comigo, quando eu cheguei, ele falou, vamos caminhando, tal. Tem uma história, um dia eu conto essa história com mais detalhe, mas vamos caminhando. E aí, eu aprendi realmente com ele que é um caminho. A gente tem que caminhar. Continua, né? Continua tá e vai difícil, seguir. Continua, Isso. vai em frente. Mais 18 anos para você chegar num ponto de batismo e conversão e tal. Então, assim, tem muita gente que às vezes acha que é mágica, né? Da noite pro dia. Não. Existem conversões assim. Sim, mais rápido. Deus, né? Tem multiforma de trabalhar, né? Sim. Mas que a legal. minha demorou um pouco, mas glória a Deus ele me alcançou, né? Pô, que legal, cara, que legal. Essa experiência nos Estados Unidos, você vê como é que vai conectando? Foi fazer intercâmbio num país colonizado pelos puritanos, né? Um país que tem como regra cultural do protestantismo, né? E ali foi aprendendo uma cultura diferente, que foi misturado com uma unção, uma palavra, e foi o coração semeado, primeiro na Marlene, de longe, depois a coisa foi acontecendo. Então, são os processos da vida, né? São. E o pastor, quando eu morei na casa desse pastor, a pastora, ela era mais dura, assim, né? Mãe, tinha 6 filhos, né? Uau. E o pastor era aquele pastor manso, assim, tipo pastor Wilson. Eu faço muita conexão, lembra muito. Sei. E eu conversava muito com ele, trocava ideia, ele me falava da Bíblia. Era muito legal. Já aproveitava para pegar o inglês, diversas, né? Ele me ajudava. Nossa, as crianças me ajudavam muito, né, a aprender o inglês. Legal. Que experiência, né? Foi muito bacana. Rico. E aí o Fábio veio, entrou, 2015, começou a acelerar na igreja, começou a se organizar, a vida cristã. E quando eu conheci você foi nessa época. Eu te conheci por um esporte. Ele pedalava. Eu não sei se está pedalando ainda. Faz 18 anos também. O Fábio era daqueles caras que eu olhava e falava, um dia eu chego lá. Speed, né? Você faz um pedal. Mountain bike, speed, gosto das duas modalidades. E o que o pedal te ajuda aí na sua vida do dia a dia? Cara, ajuda muito acho que acalmar, né? Tirar a ansiedade, né? Porque o empreendedor, a gente vive com são muitos sonhos, mas muitas preocupações, né? No dia a dia. Então, me ajuda muito. Entre a expectativa e a realidade, existe ali um caminho a ser percorrido. A parte da resiliência, porque você vê que você tem que ser resiliente. O pedal é como se fosse... Sai de madrugadinha, né? Sai cedo. Solta uma dopamina. O começo é muito difícil, até você aquecer. Você fica ali meia hora, 40 minutos, pensando em voltar para casa. Você fala, nossa, eu saí para fazer um pedal de 80 quilômetros. Não, mas eu vou voltar, tá muito difícil. Quê? Pera, 80 quilômetros? Ué, 80 quilômetros daqui em Porto Ferreira. Meu Deus do céu.
É isso? A gente faz bastante pedal longo, pedal mais curto, depende do dia, do tempo, né? De semana tem que ser curto. E aí você pega esse pedal, junta ao esporte, que é um esporte que faz a gente melhorar o corpo, condicionamento, o condicionamento, né? E aplica isso no seu dia a dia empresarial. Aplico. No próprio pedal ali, eu falo que eu vou com foninho, às vezes estou ouvindo louvor e tal. Eu vou refletindo, né? Tanto na minha vida espiritual, quanto na minha vida empresarial, quanto na minha vida de família, dos relacionamentos. Mas você fica ali, porque é no mínimo 1h30, 2 horas que você vai fazer um pedal ali, andar 40, 50 quilômetros. E você fica refletindo na vida, né? Você fica conversando com Deus, às vezes você tá com alguém, você vai conversando com a pessoa, mas muitas vezes eu tô sozinho. É você, o capacete, a bicicleta, a sapatilha, o foninho, e pensando em tudo. Planos de vida, projetos empresariais. Às vezes já saiu algum projeto empresarial desse pedal? Muito. Às vezes eu tô ali, cara, depois que nós mudamos a empresa pra Serrana, o que eu tô tentando fazer? De 1 a 2 vezes por semana eu vou de bike pra Serrana. Então, o que eu faço? Eu passo, vou até lá no trevo de Serra Azul e volto para dar os 50 quilômetros. Saio 6 horas, chego 8 horas na empresa. Só que nesse tempo vai me gerando um monte de ideia. Quando eu chego na empresa, antes de eu ir tomar banho, eu já entro na minha sala. Anota tudo. Anoto 2, 3 coisas que eu pensei. Falei, não, preciso conversar com fulano, com ciclano. Preciso falar isso que eu lembrei agora. Porque no dia a dia você esquece, são muitas coisas, né? Eu não sou fisiologista, né? Mas eu penso que a hora que você está ali no exercício, que eu também uso isso, eu uso o meu treino, eu tenho um treino diário também, mas eu uso para gastar um pouco de energia logo cedo, né? Para a gente chegar um pouco mais vitaminado, com a dopamina organizada, mas também um pouco mais cansado, porque a vida do dia a dia é acelerada. Então você já tem que chegar mais cansadão lá. Agora, quando eu tô treinando, quando eu tô fazendo exercício, parece que dá uma oxigenada no cérebro. Dá. Eu acho que ajuda muito. Vamos pensar num convidado aqui que é dessa área do esporte, pra gente entender essa conexão do esporte com a vida empresarial. Um dos livros que nós lemos lá em casa é que minha esposa gosta de ler também, eu também. É um livro que até o Daniel, o pastor Daniel, indicou, que ele indica muitos livros, né? Eu já li vários que ele indicou. A gente fica, já deve estar para sair, né? Fim de mês, nós estamos gravando aqui no final do mês, todo começo de mês ele solta a lista que ele leu. E ele indicou um livro que chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Uau! De um médico indiano. E lá ele fala da importância de você fazer o exercício pela manhã, a refeição que você vai comer mais que na hora do almoço. Ele cita várias coisas, fala dos metabolismos, então, né? vamos repetir pro pessoal, mude seus horários. Mude sua vida. Mude sua vida. Muito bacana esse livro, acho que compensa todo mundo ler esse livro. Legal. Pessoas que muda a forma de pensar. Né, o escritor? É um médico indiano, escritor. Então, bacana, livro bacana, gostamos muito. Então, dentro do esporte, a gente começa a praticar o exercício da resiliência, porque, como você disse, nos primeiros 40 quilômetros eu já arrepiei, né? 40 minutos, 40 minutos. Você andou 40 ali... minutos para aquecer, 40 minutos hoje eu já tô sem perna. Já tô lá perto de Serrana, tô chegando em Serrana. Tá aquecendo ainda. Dá vontade de já entrar em Serrana e parar na firma, mas aí eu passo um pouco para fazer as 2 horas lá do treino. E para quem não conhece, depois de Serrana até Serra Azul tem uma... Aquela subidona do presídio. Aquela subidona do presídio, volta, na usina da pedra ali, isso. né? Caramba, Então, vamos pensar. Nessa hora que você fica resiliente a continuar o seu pedal, e ali você com certeza vai entrar no ritmo mais adequado do esporte. Sim. A gente pode pegar essa resiliência e trazer para o mundo empresarial, né? Sim, total, né? Total. Cara, empresário tem que ter uma resiliência diferente, né? Eu falo que desde que eu montei a empresa, a Voga, né? Isso, Voga, vamos falar o nome da empresa, Voga, né? A marca se tornou Invoga porque o NPI não aprovou só Voga, eu tive que colocar o In na frente. Mas a empresa é Voga Cosméticos. E desde que eu montei a Voga, nesses 10 anos que eu montei em 2014, fez 10 anos no final do ano agora, foi uma montanha-russa, né? Porque eu montei a empresa com a Dilma no poder, tava aquele rolo dela tava caindo, dólar explodindo, e depois da Dilma veio a era Temer, né?
Você quer que eu falo de cor. Deu uma melhoradinha. É a Dilma, em 2014, começou a degringolar. Isso. Depois da Dilma veio a crise do caminhão. A crise do caminhão. Depois veio o JBS. Verdade. Depois veio o Temer. Você acha que os processos afetaram ele ou não? O empreendimento dele ou não? Marcante. É isso aí. Então, afetou eu e mais milhões de empresários. Nossos produtos são todos, a matéria-prima é toda dolarizada, né? Então, você imagina você vender cosmético e eu gosto de fazer uma tabela anual, né? Acertar custo Deixa eu anual. aproveitar, eu sempre gosto de aproveitar os convidados e eu conto um pouquinho da minha experiência. Ela falou algo que me chamou a atenção. Eu levantava de manhã e eu ia para o meu exercício, estava num processo de emagrecimento e tal. E aí eu ligava, a primeira coisa que eu ligava no carro era a CBN, cara. Eu ligava o rádio, eu queria saber notícia, eu queria ver notícia para ver o que estava acontecendo. Eu falava, não, vai sair alguma notícia. A CBN, ela é... Qual foi a experiência que eu tinha? Naquela época era CBN, Band News. Qual foi a experiência que eu tive? Cara, não vai vir uma notícia, não vai vir uma reportagem durante uma crise que vai te ajudar. Sabe de onde vai vir a tua notícia, a tua reportagem? Do céu, cara. Sim. Isso parece um pouco assim, para quem não sabe o que é viver em Cristo, parece que é um clichê. Vai vir do céu. Não, mas não. Até que eu virei uma chave, eu sou cristão, nascido no Evangelho, fui ungido a pastor em 2012. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a gente é super-homem, né? Não é. E eu tava ali numa crise, cara, em 2014, 15, 16, 17, uma crise terrível. Todos esses momentos, né? Impeachment, JBS, crise do caminhoneiro, porque foi uma greve muito grande, até chegar o Temer, que daí deu uma organizada, uma regulada. Né? Eu tava esperando aquilo e numa notícia, cara, sabe que não vinha. Eu virei uma chavinha e falei, cara, eu vou esperar em Deus. E aí era no louvor, na adoração. Pastor Wilson ajudava muito. A gente tinha as reuniões do presbitério ali de terça-feira, eu me lembro como se fosse hoje. Tinha dia que eu chegava nas reuniões ali, cara, destruído, e eu saía da reunião fortalecido, só de ouvir palavra, experiência da igreja. Aquelas lives que ele fez na pandemia, né? Tanto que confortou a gente, foi demais. Porque... Então, assim, não adianta esperar de outro lugar, que a gente tem que esperar em Deus. E eu te pergunto, como é esperar em Deus, né? Como que é para você esperar em Deus? Cara, para mim é o único caminho. Porque como empresário nesses 10 anos, estava contando, foi uma montanha-russa, né? Porque veio esse começo que eu mencionei, aí veio o Temer deu regulada, e logo em seguida veio a pandemia. Então, sempre, a hora que você acha que vai dar uma guinada no negócio, o país... Você está completando 10 anos de empresa. 10 anos de empresa. Foram 10 anos de muita luta, mas muita fé. Sim. E eu falo assim, eu não sei como que um empresário hoje... pode ter uma empresa no Brasil e não ter uma vida espiritual. Não tem como, cara. Eu também penso assim, sabia? Se eu não tivesse Deus na minha vida, e foi um negócio tão perfeito, que logo que eu montei minha empresa, eu me batizei. Que legal. E eu comecei a ter um relacionamento maior com Deus. E foi o que me trouxe até aqui, o que me sustentou, porque foram muitas lutas. Lógico, a esposa, né? Minha esposa é uma bênção. Ela é psicóloga, então ela sempre me ajudou muito nessa parte de... Eu falo que ela é minha terapeuta, né? Porque ajuda. Exclusiva. Porque... Como que ela chama mesmo? Desculpa. Érica. Érica, olha, se fosse você, eu começava a cobrar uma hora aí dessa... Tô brincando. Dá ideia. Porque não só a minha, né? Ela é terapeuta de todo mundo lá da empresa, da família. Ela trabalha com você? Trabalha. E é uma benção. Eu falo assim, tem muita gente que fala, eu nunca trabalhei com a minha esposa, que não dá certo. Eu falei, cara, é uma benção trabalhar com a esposa, porque ela acalma a gente. Porque a gente tá sempre pilhado, né? Como a gente falou. A minha, principalmente, um beijo, Rê. A minha esposa me acalma porque ela é minha financeira, entendeu? Então... ela que paga a conta, eu não sei de conta, não sei de nada. Diz que quando ela olha pra mim, faz cara feia. Quando ela faz cara feia, que dá alguma coisa, não tá legal. Lá eu sou financeiro, eu cuido mais da parte financeira e comercial. E ela cuida da parte do RH... desenvolvimento de produto, né? De pessoas. Ela tem essa habilidade, né? De produto porque é beleza, né? Que é beleza. Nada melhor do que uma mulher. Ela já teve salão de beleza, fez cursos, né? Apesar de ser psicóloga, ela fez cursos nessa área também. Então, assim,
ela me ajudou muito nessa caminhada, também na igreja, né? De estar ali na igreja junto, levando os filhos. E é o que eu falo, eu acho, eu não me vejo, nunca me vi, né? Porque depois que eu conheci a Cristo, eu comecei a buscar bastante e estudar a palavra, fazer os devocionais. Eu não sei como que o empresário hoje no Brasil, passando tudo que passa, consegue viver sem essa parte espiritual. E você sabe que o CRI, esse nosso projeto é exatamente para isso. Para conectar o empresário que ainda não conhece a Cristo com uma linguagem que talvez ele resiste. Quando a gente... Com uma linguagem que resiste, não. Com uma linguagem que ele não resista. Porque às vezes falar, vai na igreja, o cara dá uma resistência, né? Tipo, igreja, isso não é nada. A gente está tentando levar o evangelho através dessa linguagem para dizer o seguinte, estamos ouvindo de um empresário, já ouvimos de outros vários podcasts. Vários segmentos, né? Vários segmentos que, cara, a gente precisa misturar a fé. Precisa, cara. A gente precisa misturar a fé com os negócios, com tudo, porque tudo é Deus, todo esse propósito. Precisa. Tudo, né? Tudo é Deus. Precisa levar para dentro da empresa. Eu vejo assim, como a Érica, eu falo muito de Deus para os nossos funcionários. Eu tenho vários funcionários que são cristãos também. E os que não são, que eu vejo que sofrem mais por ansiedade, às vezes pela pressão do mundo, né? A gente sempre fala, a Érica conversa muito com as meninas que têm as promotoras, né, que ficam nas lojas. E as que ainda não buscaram ou que não buscam, você vê que a pessoa sofre muito. E a gente tenta sempre mostrar o caminho. Os cultos lá, que hoje o pessoal da Igreja Voz que manda tudo prontinho, né? Vem de quarta-feira lá, terça, quarta, vem o culto prontinho só para a pessoa assistir aquela palavra. Cara, aquilo lá é uma bênção. Foi gravado no domingo, né? É um tesouro aquilo, eu mando para várias pessoas, eu encaminho para funcionário, encaminho para amigos. A gente tem tudo na mão, né? Tem o material pronto. Só que, lógico, as pessoas têm que estar dispostas a querer ouvir, a querer... E o nosso exemplo, né? Às vezes eu assisti alguns episódios aqui, eu vi vocês falando. O Micas, que falou muito disso. O Lucas também, né? É o nosso exemplo de como a gente... O que a gente faz na empresa, né? Isso. De como a gente se porta, o comportamento. Conduta, isso. Mara, como é que chama? A gente tem uma forma de dizer que a palavra convence, o exemplo arrasta, não é isso? Isso. A palavra convence, o exemplo arrasta. Não adianta você deixar a Bíblia lá, falar todo dia um versículo, só que você tem uma conduta divergente daquilo, né? É porque é contraditória e as pessoas não acreditam, né? Fala, nossa, é isso que é ser cristão, né? O cara faz tudo errado e vem falar da Bíblia. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí já perde todo o crédito e a autoridade, né? Às vezes é melhor falar menos, mas ter o comportamento alinhado com a palavra, né? Fábio, então é bonito ver, né, você falando e dedicando o seu objetivo empresarial com essa mistura da fé, da graça, de desenvolvimento. Agora, vamos descer um pouco no dia a dia da empresa. Você trabalha com beleza, mas você me fala aí, como é que é os produtos, como é que você desenvolve, qual é o carro-chefe? Fala um pouco disso. Hoje a Voga, nós temos vários produtos para o tratamento capilar, né? Temos uma parte de coloração também, mas o foco maior é o tratamento capilar. Então tem shampoos, condicionadores, máscaras, pomadas para os homens, shampoo, cabelo e barba. Tudo desenvolvido por vocês lá. Sim, a gente faz essa parte de desenvolvimento, só que ainda terceiriza. A produção. Sim, mas o desenvolvimento é seu. Sim. E aí me ajuda muito. O ainda é porque você tem um plano de produzir. Sim. É isso? Nós fomos para Serrana, né? Aconteceu um negócio bem bacana que nós conseguimos participar de um processo de licitação. Isso há uns 2 anos atrás. Acho que eu até falei num CRI lá que você me chamou, quando a gente tinha sido contemplado com esse terreno, participamos de todo o processo, vários documentos, São os investimentos que Serrana fez para levar os empresários para lá. Aí nossa empresa era até perto da Moviplan, o galpão atrás do aeroporto ali. Sim. Conseguimos esse terreno, construímos um galpão, só que já deixamos uma área reservada para a indústria. Iniciar uma pequena indústria, né?
E esse ano a gente já está começando a mexer. A indústria de cosméticos é conhecida como uma indústria química, indústria certo? Química. Para quem não sabe, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Para quem não sabe, a Mayra veio da indústria de cosméticos. Sim, ela tava a Mayra era treinadora de uma grande... Nós não vamos falar o nome, só porque... Vamos. Sabe por quê? Não tá pagando para nós, né? Exatamente. E é grande poderia. Se Deus quiser, estará aqui conosco. Nós vamos arrumar um jeito de trazer ele aqui. Verdade. Mas a Mayra veio dessa indústria. Mayra, como que é esse desafio dele de desenvolver problemas... E produtos para beleza, tem nessas grandes competidoras, né? Tem que ter criatividade, estratégia, eu imagino, né? Treinamentos. Resiliência, muita fé. É legal essa ideia, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho ideia de fazer isso, mas já tem gente fazendo. Eu tenho vontade de fazer isso, mas isso eu não sei se dá. Cara, você pensa que num Brasil... Né, que é um país continental, com uma população de hoje acho que é 220 milhões de habitantes. Né? Desses 220 milhões, uma parcela feminina que é consumidora de produtos cosméticos, e hoje o homem também está usando bastante produto. Está muito vaidoso. Então, a capilaridade é grande, ou seja, o mercado é grande, dá para a gente explorar, não dá, Fábio? Dá. Como que você pensa nessa exploração desse mercado, pensando que seus competidores são players grandes? Me fala um pouco disso, porque o empresário de pequeno, médio porte, ele precisa entender como um empresário está pensando. Sim. Vou falar um pouquinho assim, da minha experiência, da minha história. Como eu sempre trabalhei nesse ramo como representante, eu tinha o sonho de ter uma empresa. Me formei em administração, fiz pós em marketing, então eu sempre quis ter uma empresa para administrar. Mas sempre fui da área comercial. Sim. Então, uma área muito nervosa, né? Um negócio que precisa estar sempre acontecendo. Acabou o mês ontem, segunda, quarta-feira já tem que ter a meta nova, tem que começar a correr de novo. E como eu sempre fiz isso, quando eu montei minha empresa, eu ainda continuei como representante dessa área e tinha um sócio, fui tocando a parte financeira e tal, fazendo de tudo, né? Pequeno empresário tem que fazer no começo de tudo. E até hoje a gente 360. acaba olhando todas as áreas, né? Mas é uma área, eu falo que a gente está no oceano vermelho, né? Porque cosmético a gente briga com as multinacionais e além das multinacionais tem as nacionais muito grandes, como a que você trabalhou e muitas outras. Mas é o que você falou também, tem como você pegar uma fatia desse bolo. Só que depende de muito trabalho. Então, sempre há uma oportunidade. Sempre há. Mas precisa tomar um certo cuidado, que é o que eu sempre falo. Eu falo que a nossa empresa é um milagre, né? Eu sempre falo com a Érica, que é minha esposa, falo, nossa empresa é um milagre. Porque se chegou até aqui, por tudo que a gente passou, é porque Deus deu a direção, abençoou, deu a sabedoria. Mas também não pode só achar, eu vou abrir uma empresa e contar com Deus. Não. Tudo que eu fiz e que a Érica fez coincidiu pra gente estar aqui, como a história da Mayra, que deu muitos treinamentos, ela tava me contando que ela treinava os bichinhos de pelúcia dela. Sim. Então ela culminou para ser uma especialista nessa área. E tudo que eu sempre fiz, eu e a Érica, por mais que, você vê, ela é psicóloga, hoje o problema dentro das empresas, da pressão, do comportamento, ela fala muito com os funcionários, então ela acalma também os funcionários, porque tem hora que as meninas estão quase loucas lá, porque elas são mães, elas ficam o dia inteiro trabalhando, tem que chegar em casa, cuidar da casa. A pressão sobre a mulher é muito grande hoje em dia, né? Então, eu vejo que tanto essa parte da psicologia que ela se formou... Ela deve trabalhar muito a cultura organizacional lá na empresa. Sim, ela quer até fazer um curso sobre isso só. Então, você precisa assistir o podcast da Jéssica Monassi. Eu quero assistir. A gente já gravou com a Jéssica. Não, eu vou assistir todos, ela não saiu. Eu acho que não saiu ainda, né? Não foi, tô dando spoiler. Ai, cabeção, tô brincando. A Jéssica veio aqui, gravou com a gente, falou sobre cultura organizacional. E é um assunto que tá em pauta, né? No bastidor a gente estava conversando sobre isso e super importante, né? É isso aí. Mas, enfim, então assim, tudo que a gente fez, eu sempre fui representante, sempre fui da área comercial, que é uma das áreas mais importantes da empresa, né? Tirando acho que é comercial e financeiro, né? Porque você tem que ter dinheiro no caixa e tem que ter gente vendendo para manter esse caixa, né? Deixa eu te falar uma coisa, isso que você está me dizendo me fez lembrar de um empresário regional aqui, que é um amigo, ele sempre falou o seguinte para mim, e ele tem mais experiência, uma empresa maior, ele falou assim, comercial forte, empresa forte.
É isso aí. Comercial fraco, empresa fraca. É isso aí. Dinheiro não tem dono, só troca de bolso, não aguenta desaforo. É isso aí. O que você tem que fazer, então, para se dar bem? Fazer com que esse dinheiro fique mais tempo no seu bolso. Isso, Por quê? isso. Porque ele vai girar. Isso. Então, se isso ficar mais tempo no seu bolso, você vai conseguir fazer com que as coisas sejam realizadas com aquele time do dinheiro. Por isso que tem aquela linguagem que fala que tempo é dinheiro, né? A gente, como cristão, a gente não usa muito isso, mas se você usar esse exercício que a gente falou aqui agora, comercial forte, empresa forte, e fazer esse entendimento do dinheiro, isso não é acadêmico, mas dá para praticar. Muito. Esses dias eu vi o Guilherme Benchimol da XP, ele falou 3 coisas num podcast que ele foi. A empresa tem que vender, tem que estar organizada e você tem que economizar. Se você fizer essas 3 coisas bem feitas, você vai crescer, você vai embora. Sim. Mas você tem que ter essas 3 coisas muito bem definidas. Tem que vender, tem que organizar e tem que economizar. Porque senão, não adianta você vender um monte e gastar um monte. Nunca você vai ter caixa, né? Caixa é importante na empresa. E você tem que investir, mas investir de uma forma correta, de uma forma responsável, né? Não adianta sair fazendo um monte de dívida, porque eu quero crescer, mas depois você vai pagar uma conta, né? E deixa eu te falar uma coisa, nesse plano, a gente entrou para um pouco da área técnica administrativa aqui, que é legal. Tem que vender, tem que economizar, ou seja, administrar bem aquele dinheiro e fazer caixa, né? E dentro desse processo todo, o seu plano de negócio de ter uma indústria de cosmético deve estar esbarrando nisso, né? Sim, porque você tem que fazer todo o investimento antes mesmo vai gastar um tanto antes de começar a ter o retorno disso, né? Ô Fábio, eu tenho uma curiosidade. Se você tivesse uma linha de financiamento adequada, com um juro adequado, um país um pouco mais estabilizado, você já teria a sua indústria química? Eu creio que sim. Porque o que falta, pelo que eu estou entendendo, não é nem conhecimento, é capital mesmo. Não, eu vou te falar que a parte do capital, a gente está fazendo as coisas, tanto eu quanto a Érica, a gente é bem conservador. Então, a gente bem pé no chão. Sei. Então, a gente faz as coisas bem, talvez num ritmo mais lento, mais, sabe aquela coisa, não, vamos fazer para... Pode dar errado? Pode. Mas vamos tentar fechar todas as brechas para essa possibilidade de dar errado ser mínima. Bem planejado, então, né? bem planejado. Sem pressa, mas... Por quê? A gente está no mercado, por ser um mercado muito nervoso, hoje a gente tem a parte da distribuição que toma muito tempo. Vocês mesmos distribuem o seu produto? Nós mesmos. Então, o seu produto, ele vai para o consumidor final direto, varejo, ou ele vai para... Vai direto pelo e-commerce. E o varejo é pelas lojas de cosméticos, B2C, né? No e-commerce... E B2B nas lojas de cosméticos, perfumaria. Vamos falar aqui em Ribeirão, Amávio, Goya. E o salão de beleza não compra de você direto? Direto não, eles compram através das distribuidoras. Porque o meu produto, ele é comercial. É um produto de qualidade profissional, só que eu vendo nas lojas. Então, o salão, ele tem um certo, vamos falar, preconceito. Ele quer produto exclusivo para ele. Se eu vender para ele, ele não quer que eu venda aquela mesma marca nas lojas. Mas tem que criar uma marca pro salão. Tem que criar. Mas aí também, às vezes, eu preciso estar com essa indústria montada. Sim. Porque hoje, dependendo dos terceiristas, eu dependo de alguns terceiristas. O markup diminui, né? Muito. A minha margem, o terceirista me espreme de um lado. O mercado me espreme do outro. O meu mercado é nervoso. Você imagina a minha margem. Eu gostei da expressão que você usou. Fazia muito tempo que eu não ouvia. A gente tá num mar vermelho. É o oceano vermelho. Desculpa, o oceano vermelho. É muito tubarão. Comendo os peixinhos pequenos. Eu sou um peixe pequeno. Então eu tenho que me manter vivo naquele oceano. Mas tá conseguindo. Tô conseguindo. Mas por isso a cautela, entendeu? Não ter a pressa, fazer as coisas com calma. Eu até agora, você falando assim, e eu acho que é a mesma pergunta das mulheres em casa. Tá conseguindo porque qual é o diferencial do seu produto? Nós temos um produto de qualidade, que é o principal, né? Que a gente sempre... A Érica é muito minuciosa nisso, exigente. Então, quando vai lançar um produto, vai nas fábricas, vai no laboratório, testa. Traz pro salão. Vê como foi o resultado, vê como né? fica. A Érica tem muita sensibilidade com o cabelo, então ela sabe que vai dar certo, que não vai, na prática ali.
E a outra questão é que a gente oferece o serviço, porque não dá para você vender um produto, por mais que seja bom, e não ter o serviço por trás, né? Então, é atender bem os clientes, é fazer... Hoje faz tudo que pode, né? Dentro das lojas para esse produto chegar na mão das consumidoras e dos consumidores. Então, é uma briga diária aí, né? Uma luta. O que pode é a competição pela ponta da gôndola, isso. É a competição da promotora. Lá, isso. Só que, lembrando que a gente tem os grandes ali, fazendo tudo isso ao mesmo tempo, com muito mais intensidade. Mas você falou esse produto, falou cabelo, mas é um shampoo. Shampoo, condicionadores, máscaras de hidratação. Né? E o shampoo, eu tenho outra curiosidade. Cara, eu tenho pouco cabelo, mas o meu cabelo é oleoso. Tem um shampoo top para raiz oleosa. Top. Eu vou te dar um verde. Me dá um verde. Geralmente o tal do Campo Shampoo oleoso é verde. É top. O nosso é top, é maravilhoso. Eu queria um shampoo para engrossar o cabelo. Tem? O shampoo raiz oleosa, ele já dá uma encorpada na raiz. Legal. Então você já parece que você tem mais cabelo, se você usar só ele. Para quem tem raiz oleosa é importante usar um shampoo desse. Então isso daí não é ficção. Existe o shampoo para cabelo oleoso. Porque ele lava bem a raiz e não resseca as pontas, no caso das mulheres que têm o cabelo mais comprido. Então ele lava a raiz, deixa o cabelo limpo, o couro cabeludo limpo o dia todo ali, sem ressecar as pontas, né? No caso das mulheres. Mas você tem quem tem raiz oleosa, principalmente a mulher, tem que lavar todos os dias, né? Isso aí, minha querida amiga. Eu também estou saboreando essa revolução de homens cristãos, empreendedores e sábios falando de tipos de cabelo. Maravilhosa a indústria, né, do beleza. Eu me considero, eu sou um pouco vaidoso, eu me considero. Eu gostaria de ter um pouco mais de cabelo, mas o que eu tenho de pouco, eu fico procurando solução. Cabelo que meu oleoso tem que ter um shampoo adequado para lavar ele. E é todo dia mesmo. Às vezes é 2 vezes no dia. A gente tem uma linha Man, que já é também com esse fim, né? De um shampoo mais adstringente, que lava bem. Aí tem um produto para passar na barba, um hidratante, tem um olhinho. Isso é bacana. Você tá vendo? Agora fala um pouco para mim da capilaridade. Falando de cabelo, né? Eu lembrei. Qual é a região que você atende hoje? Hoje a gente atua em boa parte do interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro e um pouco ali no norte do Paraná. B2B, lojas. B2B, porque é onde você faz o onde seu eu tenho próprio... os representantes. Você tem os representantes e faz a sua própria logística. Vai direto. Entendi. A logística é toda terceirizada, via transportadoras, mas as regiões que a gente está conseguindo atender atualmente são essas. Mesmo porque a dificuldade da parte tributária, quando você sai do estado, é muito grande. O cosmético, ele tem a ST. Sim. E a ST, quando você sai de São Paulo, ela aumenta muito. Sim. Então, para eu conseguir sair mais, aí eu tenho que ter uma indústria e ao invés de sair via representante, eu tenho que sair via distribuidor. Para chegar do lado de lá, vamos falar num custo mais baixo, SST representar menos, e aí o distribuidor fazer o trabalho naquele estado. Mas terceirizando hoje eu não consigo. Traduzindo, para quem não entende um pouco disso, vou talvez trazer para o mundo mais natural. Quando ele vende para o cliente final lá, ele sendo fora do estado, existe uma regra que chama situação tributária, que protege o empresário local. Então, se nós estamos vendendo para um estado igual o Paraná, que é ICMS de 12%, ele vai pagar uma diferença dessa alíquota de 6% para ele ter o ICMS igualzinho o que se ele vendesse no estado de São Paulo. E lá, quem está no Paraná vendendo para o Paraná vai destacar 12%. Ou seja, de cara, o cara tem 6% de ganho do produto dele. É isso? Então, como é que você faz para competir num país que gera essas regras, entendeu? Então, quando ele passa por um distribuidor, ele não paga ST. Quem vai pagar isso lá é o distribuidor, porque o distribuidor vai distribuir na ponta. Na verdade, paga, mas você paga sobre um custo menor, né? Aí ele vai fazer o trabalho do PDV, porque como sai de um custo já da loja, já saiu com custo maior. A base de cálculo maior, então é exatamente. E a ST, que é a substituição tributária, né? Que é o ICM cobrado antecipadamente,
quando você sai do estado, não é só a diferença dos 6%. Não? O cálculo, na hora que você faz, eles têm outras regras que dobra. Que é o IVA. Que é o IVA. Ele cara, dobra. O brasileiro, o empresário brasileiro, cara. E agora estão falando que vai aumentar o IVA. Eu falei, gente, onde nessa a gente vai nova parar, regra, né? Então, empresariar no Brasil, você tem que lidar com o improvável. Sim. Porque os caras bate uma caneta lá, muda uma regra, muda uma lei. E aí, como é que você se vira já com é isso? muito imposto, principalmente em cima do cosmético. Lógico, outros setores talvez sejam até mais. Mas é uma loucura, né? Não, loucura. Produto que custa, às vezes, que um lojista que paga R$20, o lojista mineiro, o meu produto vai pagar R$26, 30% a mais. Então, vamos lá, para a gente partir para o nosso fim, então, que nosso tempo está quase se esgotando, mas eu queria dar um pouco mais de esse olhar seu do empresário multifunção, Sim. Porque a gente sempre tem essa multifunção. Eu vi que você tem uma noção boa, uma base muito boa de precificação, né? Porque você tem conhecimento fiscal, a financeira, como você já disse. Sim. Então, eu entendo que lá na sua empresa você toca lá como o SEO, como o CFO, como o VP de fiscal. Cuida dos vendedores, comercial. Olha como que você faz uma agenda diária para você segmentar todas essas atividades? Sabe, porque o nosso espectador aí, ele tá pensando, cara, só eu faço assim. Não é só ele, né? Não. Todo mundo precisa se desdobrar, quando tá crescendo, você precisa fazer bastante coisa. Cara, eu procuro assim, quando eu tô na empresa... Você divide horas? Por exemplo, agora eu vou falar de finanças, agora eu vou falar de fiscal, agora eu vou precificar, agora eu vou vender. Eu uso muito agenda, né? Então eu já anoto lá. Segunda-feira é mais atribulado, muita coisa acontecendo, mas na terça eu preciso olhar a parte fiscal. Preciso resolver aquela questão com o menino lá que me ajuda no fiscal e tal. Na quarta eu preciso falar com os vendedores, eu preciso... Para dar uma aquecida. Dar uma aquecida, dar uma pilhada, passar umas parciais de venda e tal. Na quinta eu já começo, sobrou um tempinho, eu vou olhar custo, porque eu preciso olhar custo. E nesse meio tempo vai acontecendo um monte de coisa, né? Um monte de gente ligando, Fábio, o que eu faço agora? E a Érica me ajudando. Érica, vou lá na sala dela, ela vem na minha sala. Tem hora que a gente fica meio perdido, né? O que eu vou priorizar? Mas você tem que... Eu falo para todo mundo na empresa, gente, prioridade aqui é venda. Venda. Para tudo. Se for para vender mais, vocês param o que vocês estão fazendo e foca. Responde o cliente. Se não tiver venda, essa atividade sua fiscal aí não vai existir. Daqui uns dias não tá mais aí. Então eu falei, todo mundo, viu? Todo mundo. Desde o fiscal até todo mundo aqui. Até o marketing. Foca na venda. A prioridade é o nosso cliente, é o nosso representante, é a nossa promotora. O marketing digital também funciona bem lá. Funciona. Tem agora um Instagram? Que a gente está estruturando. Tem um Instagram. Qual que é o Instagram? Vamos... Invoga Cosméticos. Invoga Cosméticos. Invoga com N de navio. Tem Invoga lá o Instagram. Cosméticos, tem Instagram, tem o Face, tem o site, que é uma loja virtual, então tem bastante. Vende bem a loja? Tá melhorando agora, que a gente começou a investir mais nessa parte de impulsionamento, do ano passado pra cá. Isso. Do Google. Peguei um cara que só trabalha com isso para me ajudar nessa área. SEO de Google dá muita... Tem uma promoção bem legal agora no Carnaval. Conta aí para nós. Ó o jabá. Comprando um shampoo e uma máscara de uma determinada linha, vai ganhar o condicionador. Ó, que legal. Você que assistir depois do Carnaval, você entra em contato lá na Invoga e fala que assistiu no Pode Crer. Isso, vai ter. Na verdade, nós estamos gravando um feriado de Carnaval. Aqui, firme e forte. Não é Angra, não. É a bancada do Pode Crer. E aí, só para finalizar essa parte, quando eu tô na empresa, eu foco dessa forma. E quando eu saio para viajar, eu viajo muito com os representantes, vou no setor, gosto de visitar os clientes, né? Que são clientes que eu sempre atendi. Mas aí é uma loucura, né? Que você fica o dia inteiro andando ali com o representante, conversando com o cliente o dia inteiro. Chega no hotel, você tem um monte de e-mail para responder e tal. Então eu já tento matar aqueles e-mails ali até umas 8, aí eu janto, descanso, acorda cedo, vai caminhar e começa tudo de novo. Ô, Fábio, doideira lá. Eu vou fazer uma polêmica aqui. Tô pensando aqui, minha cabeça tá cheia de coisa, pensando. Vale a pena, cara, tudo isso? Vale a pena? Às vezes é um sonho. Eu falo que Deus coloca sonhos no nosso coração, né? Eu desde menino, desde que eu comecei como promotor nessa área de vendas, abastecendo as caixinhas lá, os shampoos na época era da L'Oréal. Meu pai era representante, ele me colocou para trabalhar muito cedo. Seu pai era representante da L'Oréal? Da L'Oréal. Foi durante um bom tempo.
Então, ele me colocou para trabalhar muito cedo, né? Estudava de manhã, trabalhava à tarde. Ia nos mercados e tal. Quando eu me tornei 18 anos, ele já me deu um jeito de me... Comecei a fazer faculdade de administração à noite, mas eu me tornei vendedor. Ele me deu um carro, me arrumou uma pasta e fui trabalhar como representante de salão na época. Então, assim, é um sonho que eu sempre tive de ter uma empresa, porque eu passei por diversas empresas. O sonho te carrega a você enfrentar tanto os desafios. Tanto multinacional quanto empresas nacionais. Então, eu vi coisas muito legais e vi coisas muito aquém, né? Que poderiam ser feitas de uma forma melhor. Tanto da parte de pessoas quanto do restante. Então, esse sonho me trouxe até aqui. Quando você diz, eu vi coisas aquém, você falou assim, cara, vou montar uma empresa para corrigir isso que eu queria corrigir aqui e não consigo. Às vezes, muitas das vezes, eu vejo isso até hoje, o jeito que o pessoal me tratava. Assim, eu era o pessoal da empresa? O próprio pessoal da empresa, um gerente de comercial, às vezes um dono. Sim. Eu falava, nossa, cara, tô aqui carregando fardo com o cara, tô ajudando o cara a crescer e parece que eu não sou nada pra esse cara. Então, parte desse sonho é fazer com autonomia, vamos dizer assim. Com autonomia. E uma coisa muito importante antes de finalizar. Depois que eu montei a empresa e me casei, e a Érica é uma pessoa muito, vamos falar assim, empática. Ela se põe muito no lugar das pessoas. Às vezes até demais, né? Porque paga um preço por isso, né? Então, a gente tem um sonho que essa empresa seja... Até me emociono por falar disso. Que isso, cara. Para melhorar a vida das pessoas. Poxa, que legal. Não só a minha, mas de quem tá com a gente e de quem tá ao redor. Esse é um sonho empresarial. Não é um sonho de melhorar o interno, o entorno, né? A sua vida também. Isso, lógico. Quero melhorar de vida. Eu acho que é isso, melhorar a sua vida. Puta, arrepia. Mas melhorar a sua vida, melhorar os internos e o entorno. Não adianta eu ficar bem de vida. Isso parece um clichê, né? Às vezes meu funcionário não melhorar de vida. Então, é por isso que eu fiz essa pergunta pra você. Sabe? Porque essa pergunta primeiro bate em mim, cara. Eu sou empresário. E eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho o que reclamar. Sim. Mas você sabe que tem hora que eu penso, cara, será que vale a pena tudo isso? E sabe o que me motiva? Que fala que vale melhorar a pena? Melhorar as pessoas. E pode ter crítica, não tem problema. Eu tô pronto pra crítica. Não é o dinheiro. É o dinheiro, Fábio? Não é. Cara, se fosse o dinheiro, você não tava correndo. Quando ele fala que tá lendo um e-mail no hotel, eu faço isso toda hora. Sim. Cara, você acha que você vai chegar e deitar na cama? Não, você vai ler o e-mail. Tem 70 e-mails, né? Que você tem que ler 50. Sim, você tem que responder. E aí, o que faz valer a pena, cara? Não é o dinheiro. Óbvio que o dinheiro faz parte do processo. Sim. Porém, se não tiver um sonho, um projeto, um propósito... Né? Então, quando você fala melhorar a vida, eu saí da nossa empresa ontem, né? E eu falei pra Rediane, né? Eu falei, cara, olha o tanto de emprego que a gente tá dando, né? Isso. Hoje nós estamos empregando ali 150 pessoas, no mínimo. Glória a Deus. Mas é um fluxo, um ciclo. E eu olhei e falei, olha o quanto de emprego nós estamos dando. Ou seja, o risco existe, tudo existe. O risco é iminente, né? Tudo isso acontece igual na minha empresa, na sua empresa. Sim. Mas se não for esse propósito, cara, que emociona, você viu? Emociona. Sabe por que emociona? Porque tá te mexendo, tá te movendo, tá te movimentando. Eu sempre falo pra Érica, Érica, hoje a gente tem um projeto, principalmente interno, que a gente tá ajudando os meninos a fazerem faculdade, tá bancando a faculdade, ou parte. Ajudando os funcionários. Tô pagando. Os que são mais antigos, eu tô pagando. Os que são mais novos, eu pago metade. Sim. Lancei um projeto muito legal lá. Mas você vê que é uma empresa estruturada. É pequena, é médio porte, mas tá ali estruturando. Investindo no colaborador. Investindo neles. Tô pagando curso de todas as áreas para o pessoal evoluir. Lógico, vai trazer um benefício para a empresa? Vai. Mas é o que eu falo para todos os colaboradores. Gente, vocês entraram na voga de um jeito. Vocês podem até sair daqui amanhã ou depois. Mas que vocês saiam melhor. Legal. Para amanhã ou depois vocês estarem no mercado. Nossa, esse cara diferente. Onde você trabalhou? Vai estar lá. Trabalhei 10 anos na voga, 5 anos, não tem problema. Mas eu acho que você fazendo isso, você retém talentos também, né? Sim. Uma forma de reter. Com certeza. E eu sempre falo para a Érica, ajudar tanto na parte deles crescerem financeiramente, alcançando seus sonhos, quanto na parte intelectual, espiritual. Tentar fazer que as pessoas melhorem de vida nos dois lados, né? Na parte de recursos, de finanças, mas também
na parte de ser melhor como pessoa. De ter mais empatia, de se colocar no lugar do outro. E quando você começa a levar as pessoas para esse entendimento dentro da sua empresa, vai ficando mais leve. Vai. Essa é a minha experiência, a sua também, provavelmente. Eu sou mais novo como empresário, mas eu tô percebendo isso, assim. A gente tá tentando... Tá mudando bastante as coisas lá por... Eu tenho um texto aqui que me fala muito comigo, que está em 1 Pedro, ele fala: aquele que administre segundo a vontade e o poder de Deus, aquilo que Deus te dá. É assim que você pensa? O versículo que eu levo para minha vida. Isso, manda um versículo para nós. Tiago 4,17, que até o pastor Wilson pregou esses dias, que foi no início desse mês. Se o bem tiver em suas mãos, você não o fizer, você está pecando. Eu penso isso a todo momento, eu e a Érica. Se dá para ajudar a pessoa, ajuda. Seja de forma financeira, seja com uma palavra, seja com... Às vezes tem que levar a pessoa em algum lugar, você tem que parar o que você está fazendo. Pega, vai lá. Ela precisa ir no hospital, leva, precisa... Ajuda. Cara, ver esse brilho nos seus olhos emociona mesmo, cara. Obrigado. Deixa eu te cumprimentar aqui. Não acabou ainda não, mas eu quero tocar em você. Porque, cara, esse brilho empreendedor e de fazer o bem, de levar as coisas boas e de empresariar, cara, isso é muito bonito, cara. Emociona. É um propósito e um chamado de vida mesmo que a gente vê sobre a sua vida, né? Obrigado. É o que a gente tem no coração. É o que eu queria trazer aqui. Maravilhoso. Pra finalizar, tem um louvor aí que te toca? Tem. Eu não sei o nome, mas é aquele... Se eu me humilhar diante do seu altar. Adoro essa música. Maravilhosa. Que legal, maravilhoso. Adoro. Ou seja, é um louvor de se prostrar a Deus, né? Sim. Cara, que Deus abençoe você. Estamos chegando pro final, né, Mari? Obrigado. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que todo Muito mundo se obrigado, emocionou em viu? casa. Obrigada pela participação. Fábio, pelo convite. Acho maravilhoso esse seu testemunho. Queria deixar só uma palavra para você. Cara, não desiste, cara. Vai firme, que Deus vai te dar essa indústria. Amém. Você vai pegar esses seus... Eu tenho certeza que você vai pegar esse seu sonho e pôr em prática. E também viva o que Deus colocou na sua mão a cada dia. Amém. E continue fazendo o que você está fazendo. Obrigado. A Voga vai ser uma empresa dessas multis grandes do Brasil. Amém. Eu creio. Né? A gente vai vendo. São 10 aninhos, né? Sim. 10 aninhos é muito Somos pouquinho. uma criança ainda, agora que vai... Não, agora vai começar a entrar na adolescência. Estruturar, né? Exatamente. Isso. Eu posso falar? É uma nova fase, exatamente. né? Você eu vou jogar divide isso em 3 fases, que vai ser a fase do nascimento. Né? Agora você entra, tô falando da minha experiência, na segunda fase, os 10 primeiros anos é o nascimento, a segunda década é a estruturação. Isso, que é onde eu tô entrando agora. Não espere agora. Crescimento também, porque na estruturação tem um pouco de dor. Nossa, uma fase difícil, Criar processo. Passando por sabe isso. Sabe isso que você falou de eu tenho na segunda isso, na terceira isso. Você vai começar a aumentar seu faturamento e vai começar a ter pessoas para fazer isso, para criar processo. Então, ajudar. Os próximos 10 anos... mas você tá me assustando, 10 anos. Não, espere 10. Se fizer com 7, com 6, tá melhor. Amém. Então, nos próximos 10 é a estruturação. E na entrada da terceira década, aí é crescimento. Essa é a experiência da Moviplan, Mas do nosso que bom, grupo. eu te agradeço por essa orientação. Porque às vezes a gente fica muito ansioso, né? Não. Fala, nossa, eu trabalhei 10 anos aqui, eu ralei pra caramba, aí todo mundo... Fizemos muita coisa. Muita coisa. Mas tem hora que é que a gente acaba se comparando, né? Com empresas muito grandes. Você fala, nossa, mas saudável, né? Parece que eles escalam tão rápido, crescem tão rápido. E a gente aqui... Mas obrigado 10 por primeiros anos é nascimento. Por essa palavra. Me deixa mais calmo. Os outros 10, a segunda década, é estruturação. E as outras, quando você entrar na terceira década, é crescimento. Mas deixa eu te falar... O ritmo
o ritmo da melhora dos 10 primeiros anos dobra dos 10 segundos anos e triplica dos outros 10. Ou seja, vai ser muito mais rápido a terceira década, a segunda década é muito mais rápido. Não é esse ritmo da primeira. Esse da fez primeira, sentido? Esse da primeira é muito lento. Mas o da segunda, você vai falar, pô, vou passar mais 10 anos igual eu passei a primeira? Não. Mais 10 anos um pouco mais rápido. A primeira década é onde tem que ter a resiliência, né? Exatamente. Não, senão. Não, agora você vai entrar num processo. Não é fácil, tem que ter um plano desenhado. Sim, mas é isso, cara. Fica essa Obrigado, dica. Cara. Obrigado por essa dica maravilhosa que eu precisava ouvir. Bom demais. É isso aí, gente. Teve muita coisa que eu precisava ouvir aqui hoje. E o assunto não acaba, não. Por isso eu quero te convidar a assistir todos os outros Podcria. Os episódios estão lá no YouTube da Igreja Voz. Para quem não sabe, é Igreja Voz Online. O YouTube da Igreja Voz é Igreja Voz Online. Uma bênção. E acesse também o nosso Instagram, Crie Voz, curte, compartilha, porque eu tenho certeza que você vai edificar a vida de muitos empreendedores e aspirantes e não empreendedores também. Visita lá o Instagram da Invoga Cosméticos. Fale lá pro seu bairro, pra sua galera, experimentar o cosmético, os produtos capilares da Invoga. E é isso aí. A gente te vê na próxima edição. Até mais. Obrigada, tchau. Fábio. Tchau, obrigado, gente.